Oi, gente, tudo bem? Me chamo Bruna Noronha, tenho diabetes há 11 anos e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso, principalmente em relação à publicação nelas, porque não é fácil. De fato, é um mundo complicado, me desanimei em relação à submissão de algumas, mas eu quero dar alguns passos e principalmente orientações antes que você submeta seu artigo e quebre a cara, tá? Poupar você de algumas dores de cabeça e algumas instruções que eu não tive e você provavelmente teve na sua faculdade, nem na sua cadeira de metodologia, e você de uma forma possível, tá? Então, vem comigo. Vou fazer uma sequência de vídeos que aborde os principais temas que o universitário, um acadêmico, seja de medicina ou não, ele precisa saber para fazer um bom currículo, né? Uma boa trajetória científica, tá? Então, eu coloquei aqui do meu lado umas sete orientações que eu queria que você soubesse. Ok, você deve publicar porque nós devemos publicar. Além de você ficar com mais expertise, mais conhecimento em uma área, de preferência que você goste, não que o professor goste, e obrigue você a fazer um trabalho que você não quer para publicar no nome dele, também ajuda na sua pontuação no currículo. Ah, mas mudou agora o sistema de residência médica, tá? Mais análise curricular. Beleza. Só que a gente sabe que as bancas mudam, então pode mudar. Essa banca que tá aí do Enare, que agora é o Enamed, né, em 2025. E você não pode ficar para trás. Você tem que construir seu currículo, não só para residência, mas também caso você queira tentar um programa de iniciação científica, um PIBIC, um PIC, enfim, você tem que ter um bom currículo. Existem vários tipos de revista. Tem aquelas revistas que são as nacionais e internacionais. Elas vão diferir dos artigos que elas aceitam. Por exemplo, revistas mais renomadas aceitam geralmente mais ensaios clínicos do que uma revisão de literatura ou até um resumo simples, né? Uma revista internacional, New England, que é lá da Inglaterra, né? Inclusive definiu várias coisas de endócrino. Uma nacional seria a BMS, um exemplo, que aceita revisão narrativa, revisão integrativa, que é a revisão de literatura, enfim, são tipos de artigo mais simples que ela aceita, então vai diferir de cada revista que você quiser publicar. E também tem aquelas que são de acesso aberto e aquelas que são de acesso pago. Acesso aberto seriam as gratuitas, mas para a revista que é gratuita, de fato é gratuita e você não vai pagar nada. As revistas, geralmente elas cobram o que elas chamam de APC, que é taxa de processamento do artigo, que é uma taxa que elas cobram ou quando você submete o artigo, ou para revisar o artigo, ou para fazer a tradução. Então se atente, porque algumas revistas se dizem gratuitas, mas não são gratuitas. Às vezes só a submissão é gratuita, mas você vai ter que pagar a taxa da tradução do seu artigo para um idioma mais científico. Por exemplo, um português médico é diferente de um português de um mecânico, de um português do Enem, né? Então, mesmo que você domine a língua, você precisa ter o domínio da escrita dela científica, com termos mais apurados, enfim, uma gramática melhor. Geralmente, o custo é de 800 para cima, né? Então, não é um custo assim tão barato, né? E também tem aquelas que são de acesso pago, que já até mesmo antes de você submeter, você tem que pagar. Então, cuidado nas revistas que se dizem gratuitas e que não são gratuitas. Ah, Bruna, mas eu não sei se é gratuito ou não. O edital, a página da revista não diz. Manda e-mail e espera, tá? Pra você não ficar com estresse. E também aquelas que dizem que são gratuitas, mas seu artigo não vai ficar livre na revista, ou seja, qualquer pessoa que não for assinante daquela revista não vai conseguir acessar, porque vai ser exclusivo para áreas que são assinantes da revista. Só se você pagar, que você vai conseguir ter seu artigo público. Pensar na balança, se é válido ou não. Terceiro ponto que eu queria abordar seria sobre a qualidade da revista. A gente sabe que a maioria das revistas brasileiras
são avaliadas pelo CAPES periódico, que é o sistema brasileiro que avalia, né? Ah, qual o quali da revista? A1, A2, A3, enfim. São várias classificações, né? Relevância internacional até uma baixa relevância nacional, que seria o quali C, tá? Então, há algumas revistas que são qualis A1, A2. Só que quando você joga na plataforma, a depender dos anos, né? Porque a cada quadriênio, né? A cada 4 anos tem uma análise do qualis, parêntese. Ele vai mudar a partir de 2025, né? Vai ser outro sistema de análise. Não sabemos ainda porque não saiu. Inclusive nem saiu o qualis mais recente, né? Do outro quadriênio ainda vai mudar. Então, vamos aguardar para ver. Fechando parênteses, você precisa checar se o qualis que a revista fala no site de fato é o qualis que está lá no sistema. Então, uma revista pode falar que é qualis A1, mas quando for ver no sistema é qualis C. Já peguei revista assim. Ah, mas a revista lá não tá no qualis, porque tu jogou o ISSN da revista. Seria diferente do ISBN, que geralmente são para aqueles livros que só tem, que são de uma única edição, né? Não são livros de periódicos, de revista, que seria o ISSN. Eles vão ter um númerozinho. Cada revista vai ter o seu, tá? Então, você vai ter que jogar esse ISSN na forma sucupira. E aí você vê o seu quali de fato. Mas a revista não tem, e agora? Tô brincando. Nem eu sei, às vezes eu tenho dificuldade de achar o quali de algumas revistas, de fato. Você pode ver o fator de impacto dela. Para ver fator de impacto, a revista geralmente tem que estar alta, é difícil achar quando a revista não diz claramente, quando ela não tá lá no quali. Você precisa procurar outros meios de avaliar se ela tá boa ou não. E você também tem que se atentar à indexação, porque às vezes a revista fala que tá no Cielo, só que não tá. Você tem que ir lá no Cielo conferir se tá ativo, se já foi suspenso, se tá em andamento, principalmente para revistas novas, tá? Que geralmente estão nesse processo de se indexar na base de dados, tá? Porque Cielo, PubMed, essas coisas não são revistas, são bases de dados, tá? Que a revista vai estar afiliada. O quarto ponto seria como escolher a revista certa para o seu artigo. Então, você tem que ver se o tema do seu trabalho se alinha com a revista, né? Por exemplo, você tem uma doença rara de pediatria que vai pegar o público infantil juvenil, né? E a revista de temas mais gerais da pediatria. Será que se enquadra? Será que pega? Uma revista de neuro com certeza não vai aceitar, porque não tem nada a ver com a revista. Até porque ela é composta por um time de revisores que são neuro ou tem alguma formação nessa área, né? Alguma especialização, pós-graduação, enfim. Então seria melhor, para uma doença rara, você colocar uma revista de erros inatos, do metabolismo, que tem mais a ver com genética e tal. Né? Você tem que ver. Inclusive, até mesmo no processo de submissão de algumas revistas, pedem para você escolher alguns revisores que possam ver seu trabalho, que tu vê pelos editais da revista, e também pede para você excluir alguns que você não queira que olhe sua revista, ou porque você tem algum atrito pessoal, enfim, não está na mesma linha de pensamento que o teu trabalho, tá? Você também tem que ver o que a revista avalia, inclusive para correção, porque às vezes a gente está com atividades da semana, né? Não consegue programar esse tempo de correção, porque às vezes tem revista que limita, tu tem que reenviar o trabalho corrigido em 2 dias, 3 dias, enfim. Você tem que ver direitinho isso para você não perder, né? E a taxa da publicação. Tem algumas revistas que tu paga antes, outras que tu paga depois da submissão, ou só quando o artigo é aceito, então tem que perguntar. O quinto passo seria onde encontrar essas revistas. Você pode usar as ferramentas da inteligência artificial, o ChatGPT, o DeepSeek. Geralmente, eu coloco na cabeça que se tá na Cielo, é boa. Porque a Cielo tem vários protocolos. Agora, tem revista que tá na Cielo que é Quali C, tá? Então, cuidado, confere. Vou disponibilizar já já pra vocês. A depender do tempo que você tá vendo esse vídeo, já pode estar lá no meu Instagram, tá? No @brunamed, onde eu vou fazer um e-book explicando
os principais meios de como você pode publicar do zero. Então, vai lá conferir que tá muito bom esse material, tá? E também você pode acessar a plataforma Latindex, que basicamente é uma base de dados onde vai ter várias revistas e, pelo menos nos editais passados, né, do Enare, de 2000 para baixo, para um artigo ser aceito tem que estar nessa plataforma. Então, o Latindex abrange várias revistas. Então, por exemplo, você quer uma revista sobre cefaleia, mas você não está achando, você jogou lá na IA, você jogou lá no Google, mas não gostou. Joga lá no Latindex na busca que ele vai achar alguma revista que tenha lá cefaleia, ou você pode colocar em inglês, né, como headache, para ver se acha. São alguns meios que eu faço para achar. O sexto passo seria o processo de submissão do artigo, que eu posso até gravar para vocês submetendo no artigo e mostrando alguns passos, porque vai diferir, né, de cada plataforma. Alguns querem só via e-mail, outros não, você tem que preencher um checklist, né, de vários itens e tal, vários passo a passo, e vai mudar para cada revista, né, depende. Documentos que são necessários para assinar. Alguns pedem carta de apresentação, folha de rosto, às vezes o credite, que é o que cada um fez do trabalho, se um ajudou mais no manuscrito, outro na revisão. O próspero, que vai ser um número específico para revisão sistemática. Se seguiu algum guideline, como o Prisma, que vai ser para revisão sistemática, que vai estar lá no site do Eucator e que eu expliquei no Bitar, então vai conferir que está muito bom. Também documento de direitos autorais, que você reconhece que a revista vai publicar seu trabalho, que você nunca colocou em nenhum periódico, né? Então tem que ficar bem atento a isso, você ficar resguardado quanto ao plágio, né? E também a ética, tá? A ética acadêmica. Também se tem risco de viés ou não. E carta-resposta, caso a revista mande uma coisa, você tem que enviar uma carta-resposta para ela, mostrando o que estava antigo e o que estava novo. Isso vai diferir de cada sistema, principalmente se for no comitê de ética, né, que é mais burocrático. Que aí você tem que pedir dispensa, porque seu artigo não tem nenhum vínculo institucional e tu não mexe nem com animais, nem com seres humanos, tá? Então você tem que assinar uma dispensa do comitê de ética. Ah, mas a revista não diz modelo. Manda a inteligência artificial fazer um modelo, pega de outra revista e coloca, tá? Enfim, geralmente faço isso. Tem que formatar quantas normas da revista, de espaçamento, de linhas, de número de autor, enfim, tem que fazer conforme a revista pedir. E tu pode receber 4 respostas. Ou foi aceito, ou foi negado, ou tá em correção, ou a revista não respondeu. Seja a primeira, né, por favor. Agora, o sétimo e último passo que eu queria falar para você é você se orientar quanto às revistas predatórias. O que são isso? São revistas suspeitas, principalmente aquelas novas que ainda estão naquele processo de aceitação nas bases de dados, tá? Alguns alertas que você tem que tomar. Revistas que cobram e também publicam com rapidez. Sites mal feitos, mal programados. Você entra no site e diz que tá com o link quebrado, toma cuidado. Que não estão no Latindex, fica de alerta. E que fica mandando vários e-mails para vocês, que até aparece, né? Ou no spam, ou no lixo eletrônico, pedindo para você enviar um trabalho. Então, fica com o pé atrás, que talvez essa revista não seja boa, tá bom? Pessoal, essas foram 7 dicas que eu aprendi ao longo desses 3 anos, iniciando essa vida solitária, construção de currículo, tá? E tenho mais 3 para aprender, para aprofundar. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta o que você achou, o que você quer que eu aborde mais em mais vídeos. Também compartilha lá com seus amigos da faculdade, com seu grupinho de alunos, porque vai ajudar muito na sua formação e dos seus colegas também, tá? Espero ter ajudado vocês. Não se esquece de me seguir lá no meu Instagram, no Bruna Med Book, onde eu vou mostrar pra você como você pode publicar do zero, tá bom? Pessoal, muito obrigado e a gente se vê em mais vídeos. Beijo!